Uma das coisas que eu mais gosto e uma das oportunidades mais bonitas da minha vida é poder ouvir as histórias das pessoas. E eu já ouvi muita história, de tudo que você possa imaginar. E eu sou muito curioso, eu gosto de ouvir. Todo mundo tem sua história. Sua história triste, sua história feliz, sua história de trauma, sua história de triste, sua história que você tem vergonha de contar a si mesmo. Viver é estar constantemente criando a sua própria história e às vezes essa história não vai ser bonita de ser contada, porque as coisas acontecem. E eu ouvi muita história linda na minha vida e uma coisa que eu sempre me questionava quando eu era adolescente era porque meus ídolos que eu mais gostava morriam. Eu acho que muita gente já se questionou sobre isso. E eu comecei a ler muito sobre droga, sobre como é que funciona, porque as pessoas usam, e não no sentido químico, mas no sentido emocional. O que essas pessoas estão buscando. Então, assim, eu me doei e me dou até hoje para ouvir as histórias das pessoas. É isso que me traz prazer de viver, sabe? Poder ouvir. E quando eu digo ouvir, é realmente ouvir. Não é tentar ser protagonista da história do outro. Não é tentar dar resposta. Não é tentar dar conselho. Não é tentar ter sempre uma solução. É ouvir e entender que você não entende nada daquilo. E tudo que vier é novo. Ter capacidade é uma coisa que eu não tenho completamente ainda. Eu tô sempre treinando, porque eu gosto de responder, eu gosto de falar, às vezes eu sou um pouco impaciente, e é uma coisa que eu quero melhorar cada vez mais, e ainda bem que eu tenho tempo, eu acho, né? A gente sempre acha que tem muito tempo, e talvez a gente tenha mesmo, mas talvez não também, então tem essa variável. Ouvir as histórias dessas pessoas, e sempre que vier uma resposta, porque ela vem na sua cabeça, ou um julgamento, você tem que bloquear e falar, isso aqui não pertence a esse momento. Esse momento tem que ser uma mesa com uma toalha branca e limpa. E aquela pessoa do outro lado vai desenhar e pintar o que quiser na toalha, na tela branca que for. E você vai ter que admirar e tentar entender aquela história. É como se fosse uma criança fazendo um desenho. Não é para corrigir, não é para tentar melhorar, não é para criticar, é para ouvir e tentar entender o que aquela pessoa está querendo te passar. Do jeito dela, da maneira dela, entender as camadas sociais que tem por trás, entender os traumas, entender o quanto daquelas atitudes não são mentiras ou não são agressividades, mas sim defesas. Conseguir perceber as defesas que aquela pessoa teve para poder sobreviver. E eu tô falando assim em todos os âmbitos, tá? É você conseguir ouvir história de todo mundo. E eu tive a oportunidade de viajar muito. Então eu peguei situações diferentes, momentos diferentes. Então eu fui desde o interior do Piauí, em Valença do Piauí, escutar as histórias, até eu fui para São Borja, no Rio Grande do Sul, fui para todas as capitais. Na verdade, eu só não fui para Rondônia. Às vezes eu erro, eu falo que eu não fui para Rondônia, mas eu não fui para Roraima. Eu fui para Rondônia, eu não fui para Roraima. Então, fica salvo aqui. Fui pro Vietnã, fui pro México, sabe? Fui para vários lugares diferentes. Quem me acompanha vê minhas viagens e ouvir as histórias das pessoas, como elas se sentem, sem julgar, é uma das coisas mais importantes. E eu tô falando de histórias de pessoas que assassinaram, pessoas que usaram droga, pessoas que não tiveram o que comer, sem julgamento, pena, ouvir, limpo, limpo. Senta e me conta. O que você quer me contar? Como é que você se sentiu? O que você sente hoje em dia? É um processo tão bonito de conexão com o ser, com as pessoas mesmo. Eu acho que é um treinamento que a gente tem que sempre fazer. Porque todo mundo tem a sua história. E nem sempre essa história é bonita. Nem sempre essa história é verdadeira. Para pra pensar na sua vida. O que já aconteceu em volta da sua vida? Cara, minha mãe traiu meu pai. Cara, eu tenho um tio meu que era usuário de droga. Cara, tem uma prima minha, tem uma questão de saúde mental. Olha as situações. Como essas pessoas vivem. Como elas se sentem, como elas se sentem. Toda a história é importante, não julgue a história das pessoas. Entenda, tenta ao máximo compreender as fugas, as situações, os sentimentos, os recursos que aquela pessoa tinha naquele momento para poder lidar com aquilo. Porque às vezes no momento que acontece algo que vira a chave de a gente agir de uma certa forma, naquele momento a gente não tinha recurso para lidar. E a maneira de a gente poder sobreviver foi essa. E voltando à questão que eu sempre me questionava,
sobre os meus ídolos morrerem cedo, quando você vai começando a entender, ouvir a fama, o vazio, porque não é uma resposta fácil, não é, é um vazio, a pessoa tá triste. É entender a personalidade de cada um, como cada um age. Você já falou com um morador de rua e já conversou com ele? Assim, conversar mesmo, sentar e falar. Não é conversar, ô, como é que você tá? Tô bem, ó, quer alguma coisa? É conversar, ouvir, me conta a tua história. Você vai ver que a maioria dessas histórias são bonitas. Bonitas, digo, tristes, na verdade, mas bonitas, entende? Profundas, isso eu quero dizer. Nem sempre melancólicas, mas profundas, que tem a sua tristeza, a sua beleza. Você começa a compreender, se você começar a ouvir as pessoas, se você começar a entender e respeitar as histórias das pessoas sem julgar, cara, o mundo seria muito diferente. Eu sei que eu tô falando uma coisa quase que lírica e num tom quase que lírico, mas é muito sincero porque é, tem uma frase muito bonita, que eu não lembro se é do Gandhi, de um outro budista, não me recordo exatamente. Eu acho que é Gandhi, se eu não me engano. Que ele dizia o seguinte: fique triste pelo erro daquela pessoa, mas tenha compaixão pelo ser humano. Separa algumas atitudes do que a pessoa realmente é. Tem que ser muito claro isso na sua cabeça. Não dá pra botar tudo num saquinho, fechar e jogar. É uma pessoa que tem ali. E por que eu tô falando sobre isso? Porque ultimamente eu tô lendo muito e tô me conectando muito com pessoas que têm histórias a dizer. Em todos os âmbitos, tá? Eu tô falando de todos os âmbitos. Desde o idoso que fica no asilo sozinho, até a criança que perdeu os pais, até o cara que mora na Cracolândia. Pessoas que têm histórias para contar, que têm tristezas para serem compartilhadas, que querem um pouco de compreensão. Você quer olhar no olho, e o olhar é uma coisa muito importante. O olhar é a compreensão, está conectada no olhar. O jeito que se olha, o jeito que se aceita, o jeito que se conversa pelo olho. Então olhar essas pessoas, entender as histórias delas, é uma coisa muito linda. É o que dá história, é o que faz a gente entender. A empatia surge em vários aspectos, mas para mim, um dos maiores deles é ouvir as histórias das pessoas e ter compaixão, né, por aquele momento, mas ter empatia pela história daquela pessoa, se colocar no lugar, pensar o que você agiria se estivesse nessa situação, sem respostas prontas. Ouve, ouve. Então, uma das coisas que eu posso pedir assim de coração mesmo, e eu falo isso com muita verdade, porque é uma coisa que me faz muito feliz. Me faz. A minha humanidade vem muito dos outros, do que eu escuto dos outros. E não só de ir ali ver um jornal e dar uma caminhada. De ouvir, ouvir, ouvir. Me conta a sua história. Quem é você? O que você tá sentindo? Eu lembro de uma história. Eu tava pensando em fazer um quadro, acabei não fazendo, faz uns anos atrás. Era como pessoas com deficiência ou com algo diferente amam. Como os cegos se amam? Como é que se inicia? Como é que é o flerte? Como é que é o olhar? Como é que uma pessoa que é cadeirante, como é que é o sexo? Como é que se relaciona? Como é que toca? Há preconceito? Quais são eles? Como é que você sente quando alguém conversa assim com você? Ouvir essas histórias e como eu falei, ouvir nem sempre é pra contar pro mundo, é pra você dar espaço pra aquela pessoa contar como ela se sente. E a gente nunca pode julgar como alguém se sente, porque é muito íntimo, né? Que meu terceiro livro tem esse título, né? Só a gente sabe o que a gente sente. Só a gente sabe o que a gente sente. Dimensionar, é isso que eu quero dizer. Você pode saber, a pessoa tá triste, ela sente mal, tal, mas dimensionar o quão grande é aquilo, porque às vezes pra você é uma bobeirinha, uma coisa pequena. Pra mim é a bobeira mais importante da minha vida. É o que me fez mudar. É o que me fez imaginar, é o que me gerou um trauma. Volto à metáfora da tela branca. É você pegar alguém que não sabe desenhar, talvez, e fala, desenha nessa tela. E você fala, me conta, o que ela significa pra você? O que você quer dizer? Sem dizer se tá certo misturar o verde com o amarelo, sem dizer que o pincel tem que ser esse, sem nada. Vai, faz, conversa, fala, demonstra, sente. Ninguém tá te julgando, não importa o que você fez, não importa quem você é. E eu vejo como essas pessoas se sentem muito culpadas. E claro que a gente tem que ter culpa, né? Eu tô falando de pessoas agora mais no sentido. Eu tô pensando muito numa questão de, agora na minha cabeça, de relação a drogas, porque eu tava bem alinhado com isso, lendo sobre isso, conversando com pessoas que foram usuárias, pra entender realmente o que elas sentem no sentido de
da vergonha delas mesmas. Não é entender, por que começou, como é que parou, o que aconteceu, não sei o que, mas entender como elas se enxergam. Por que elas se enxergam com tanta vergonha e como elas podem fazer para se aceitarem essa sombra e lidarem com ela. Então, eu tô abrindo um pouco tudo que eu tô falando, tá até um pouco meio no ar, mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é: respeita a história das pessoas. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um podre, todo mundo tem uma sombra, todo mundo tem um medo, todo mundo respeita o que as pessoas são, sabe? Entenda, ouça. Empatia é saber que não aconteceu com você, mas se acontecesse, como você lidaria? Empatia é ouvir o que o outro tem a dizer, por mais que você não concorde, mas você conseguir ter um olhar de compaixão, de falar, não querer ser protagonista da história do outro. Isso é muito importante. Ser protagonista da história do outro é meio que tentar ser o herói, mesmo que seja na sua cabeça. Tipo, mas eu não faria isso. Eu nunca. Todo mundo pode fazer tudo. A vida pode mudar sim. Você pode estar dirigindo na rua o seu carro e sem querer você foi mexer no celular e você atropelou alguém. Aí você virou um assassino? Você deixou de ser uma pessoa boa? O que mudou? Aí você vai querer que as pessoas tenham compaixão com você e te ouçam, tipo, pô, mas eu não fiz direito, eu não tinha bebido nada, eu tava só dirigindo no trânsito e sem querer. Como é que você vai lidar com essa culpa? Como é que você vai lidar com a culpa de algo que você fez, mas você não é essa pessoa que as pessoas estão achando que você é? Esse é um grande ponto. Ouvir essas histórias, entender, não julgar, ouvir, entender, ver todos os vetoriais da situação. Porque pode ser você, essa pessoa. E aí você vai ver como é bom alguém te olhar com compreensão. E eu acho que essas pessoas só querem isso, ser olhadas com compreensão. Essas pessoas só querem ser ouvidas, né? Tudo que está acontecendo agora com essa luta antirracista é hiper necessária, não preciso nem retificar isso, mas é sempre bom a gente ficar martelando, por mais que seja autoexplicativo. As pessoas querem ser ouvidas. Então, seja um bom ouvinte. E treine não julgar. Quando você ouvir a história e vier um ímpeto de moral dentro de você, falando, mas eu não faria isso, mas por que será que fez isso? Mas não é isso, não é isso, não é isso. Conseguir ouvir alguém, a alma e a mente limpa de julgamento, é um processo muito alto de maturidade, de inteligência. Não estou dizendo que eu consiga também, a gente vai treinando, mas esse é o caminho, né? Treinar, ouvir. Não estou dizendo que depois você não possa ter uma opinião, mas estou falando daquela coisa meio defensiva que já vem, aquele não, mas eu não faria, não, mas se fosse eu, mas... Calma, ouve. Limpo, como se você estivesse ouvindo uma música bonita, né? Sem pensar, mas essa nota podia ser, mas eu achei que não ficou bom. Só ouve, não pensa, não julga. Depois, gostei, achei isso bom. Porque quando a gente ouve uma música sem criticar, julgar, a gente está entregue àquele momento com o coração e não com a cabeça. Depois a gente ouve e fala, isso aqui eu achei muito bom, isso aqui não achei. Ninguém tá falando que não pode raciocinar na história. A questão é você não querer ser protagonista. E ser protagonista nessa questão que eu tô exemplificando é querer ser o herói, é querer ver como você não faria, é querer falar, olha como eu sou diferente, é querer dizer, olha como eu não vivi isso, olha como eu sou superior, olha como isso me difere, entende? E a questão não é essa. Ouvir não é sobre você, é sobre o outro. Quando você ouve só para se sentir melhor, só para ver o quanto o outro chegou lá fundo para você sentir ainda bem que eu não estou lá, isso é egoísta. Isso não é uma ajuda real. E não tô dizendo que a gente não possa sentir isso, às vezes a gente sente quando a gente tá conversando. Mas aí a inteligência serve para isso, né? Para falar, tá, eu tô sentindo, mas eu não deveria. Vamos deixar de lado. É um treino. Preconceitos morais são desconstruções. A gente sempre tá como um machismo. Ninguém não é machista. Nós somos todos machistas em desconstrução. Você erra aqui, você melhora aqui. A questão não é só o erro, é como você olha e você fala, cara, eu falei uma piada que ficou meio machista. Pô, tem razão. Cara, vou retificar. Cara, isso aqui não ficou legal. Putz, eu fiquei com preconceito de uma pessoa. Essa mudança, não tenha vergonha de errar e melhorar, errar e melhorar. Principalmente dos pensamentos. E eu tô usando esse exemplo no sentido de preconceito que eu tô falando, quero deixar isso bem contextualizado. É esse preconceito mental, não tô falando preconceito racial, uma coisa forte. Tô dizendo esse preconceito que a gente tem às vezes, a pessoa foi lá e fez sexo com 3. No momento chega aquele, nossa,
É essa a resposta, é isso que eu tô querendo usar como exemplo, tá? É esse preconceito que eu tô discutindo agora. É o preconceito da história, do julgamento, da moral, da defensiva. Esse é o ponto. Espero que tenha ficado claro. Enfim, ouça a história das pessoas, esteja de coração aberto, fique sempre atento na sua cabeça quando vier esse rompante para você tirar. É um treino, é diário, é um treino, é sempre em gerúndio, é sempre mudando, uma constante. E aceite que as pessoas têm histórias tristes, felizes, alegres, bonitas, sombrias, e isso faz parte do mundo, né? Faz parte do mundo. Aceitar não é necessariamente concordar, mas é ouvir com o coração, é ter compreensão, é entender. Comece a fazer isso. É uma sugestão, né? Para ouvir a história de alguém. Às vezes a gente vai se surpreender. Pra ser bem sincero, na maioria das vezes a gente vai se surpreender. E vai falar, cara, que preconceito bobo. Cara, e como eu lidaria com essa situação? O quanto a minha vida e os meus aprendizados, os meus contatos e desde a educação que eu tive em casa não mudou para eu não chegar nessa situação. Se questione com amor. Depois de ouvir com o coração, claro. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido e, claro, tenham dado um sorriso ou dois. Eu fiz muito espontâneo esse vídeo. Acho que é uma coisa que eu tava lendo, umas coisas, como eu falei pra vocês aqui. Bateu no meu coração, liguei a câmera, falei. Às vezes saem uns vídeos assim. Às vezes fica ótimo. Às vezes não. E aí eu preciso de compreensão também pra entender que eu liguei e falei aqui, tá bom? Não se esqueça dos meus livros, que estão todos aqui, tá? Na descrição, pô, Fred, quero conhecer o trabalho com livro. Estão todos ali, você pode escolher qual você quiser. Então eu espero que você goste. E também a box dos meus livros estão aqui. Se você quer começar com meus livros e tem... Cara, eu quero começar já com 5. Tem a box com 5 de uma vez que está numa promoção super barata. Cada livro tá saindo assim R$13, R$14 por livro. E vem 5. Cara, tá legal, tá bom? Outra coisa muito importante é... Segue no grupo do Telegram e no Instagram aqui embaixo também. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E já falei bastante coisa por hoje, né? Um grande beijo, se cuida. A gente se vê logo, se fala logo tudo de bom e até!